Bem-vindo a esse canal do Governo Interior. Se você chegou aqui, é porque provavelmente você está passando num momento bem desafiador da sua vida, que é de se conectar, de se reencontrar e principalmente de saber ouvir a voz de Deus. Se você está aqui nesse canal, não é à toa. Não considere nenhum fato descartado. Você pode observar que o canal é pequeno, tem poucas visualizações, mas o fato de você ter chego até aqui te faz uma escolhida, uma separada. E isso pode te animar, porque no meio de tanto caos, tanta calúnia, tanta mentira, você foi escolhida para estar aqui, ouvindo uma palavra de sabedoria, ouvindo uma palavra que vai redirecionar o caminho da sua vida. Você pode parar para pensar um minuto e refletir o quanto isso é importante, o quanto é importante buscar o governo e essa sabedoria extraída de um livro que existe há milhares de anos. Você pode sentir-se especial, porque no meio de tantos, você foi escolhida para vir até aqui e vir de encontro com essas palavras que nos ajudam a ajustar nossos pensamentos, nos ajudam a ajustar as nossas emoções. Muitas decisões erradas que nós tomamos na vida nem sempre é porque nós somos burras ou porque nós não sabemos fazer boas escolhas. Muitas vezes nós respondemos de acordo com o nosso humor. Muitas vezes nós respondemos de acordo com a nossa disposição. E sim, quando você faz esse tipo de resposta, é aí que nós devemos ficar atenta. E é aí que está faltando o governo. Então você vai ver que no decorrer do ano, conforme você vai escutando essas palavras, o seu nível de sabedoria ele vai aumentando. Primeiro, porque o próprio livro diz: clame por sabedoria, clame por inteligência. Ou seja, se o próprio livro está nos recomendando e se nós seguirmos esse conselho, significa que sim, nós obteremos, através do clamor, a sabedoria e a inteligência. O segundo ponto é porque você vai criar uma disciplina diária de acompanhar um livro onde 365 dias você estará disposta a extrair através desse livro maravilhoso. Então vamos lá. Hoje é dia 23 e nós iremos ler 23:2. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Meu Deus. Então aqui você pode observar que esse texto você passa por um teste, né? Então o versículo 1, para dar contexto, está escrito exatamente assim: quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez ele queira enganá-lo. Olha só que interessante. Muitas vezes nós falamos sem pensar, comemos descontroladamente, sem pensar que estamos sendo observados. Só que, assim, não é moralismo isso aqui, mas vamos pro texto. Se ele está nos recomendando fazer atenção com quem nós estamos nos sentando, então isso significa que as pequenas coisas contam. Muitas vezes nós achamos inofensivos um determinado comentário a respeito de alguém. Muitas vezes achamos que não tem nada a ver determinados assuntos. E pouco sabemos quando estamos sendo avaliados. Então, muitas vezes, nós passamos por testes e somos reprovados.
reprovados por comer demais. Não necessariamente o comer de encher a barriga, mas aquela situação específica, se você dá muita ênfase, muito mais do que deveria, então significa que a gente não passou no teste. Por mais que nós ficamos assim, ó, nos lamentando, meu Deus, e agora? O que eu faço? É para isso que serve o arrependimento. Você falhou com aquele rei, você falhou com aquela pessoa. O seu caráter foi testado e ele foi reprovado. Então, sim, traz uma mágoa e um arrependimento. Mas que bom, agora nós vamos poder calibrar e voltar para o nosso posto. Então, todas as vezes que nós somos reprovados, Satanás, ele vai colocar na nossa mente. Tá vendo? Você não presta, você perdeu, você não tem caráter. Mais uma vez, eles têm razão, mas você não tem que ouvir essa voz. Porque todas as vezes que você parar para ouvir essa voz, imagina, além de você ter sido reprovado no teste, você ainda não vai ter forças para voltar. Então, concentre-se em lapidar, concentre-se em passar mais tempo lapidando o seu caráter. O que eu quero dizer com isso? Fecha as brechas. Fecha as brechas que te tiram do foco. Fecha as brechas que te tiram do caminho que você tem que seguir. Cara, já tá tão claro. A gente já sabe qual caminho tem que seguir. E mesmo assim, a gente dá brecha, ilegalidade para sermos reprovados. A questão não é nós teremos outra chance. A pergunta é quantas vezes mais nós vamos querer ser reprovados? Ou quantas vezes mais nós vamos querer uma nova chance? Fica calmo. Nunca é tarde demais. Mas até quando? Até quando? Chega num nível que nós temos que odiar o pecado. Naquela situação específica que você foi reprovado, chega um ponto que nós temos que odiar. Porque, imagina, você foi reprovado, aí você vai cair no teste de novo. Mas pensa comigo, quanto tempo nós deixamos de avançar porque nesse obstáculo nós fomos reprovados, sendo que já era para ter ganhado tempo de seguir adiante. Então, hoje a nossa reflexão é exatamente essa: fazermos atenção com quem sentamos, o que falamos, o que comemos, para que não sejamos reprovados, para que possamos ganhar tempo em vez de refazer a prova. Então, clamando por sabedoria, clamando por inteligência, em nome de Jesus, que tenhamos a oportunidade de passar de fase e não mais reprovarmos. Vamos para a oração? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Jesus, pela oportunidade de refazermos a prova. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui clamando pela inteligência, pela sabedoria, Pai. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a cada dia como amar ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos ter força e clareza para seguir adiante em todos esses dias maus, mas que a nossa força esteja, Pai, na Tua presença, na Tua glória. E em nome de Jesus, Pai, fortaleça a nossa mente, para que nós não pararmos no meio do caminho, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te vejo aqui amanhã, dia 24, e que você possa refletir profundamente nessa palavra de Deus para a sua vida, para aumentar o seu governo interior. Até amanhã.